Preparem suas fichas porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós temos mais uma edição do Speedrun, nosso formato de episódio mais curtinho, onde a gente pega um assunto que talvez não renderia um episódio completo e a gente discute aqui em até ali mais ou menos meia hora, 45 minutos. Eu sou o Hilário e hoje eu estou aqui sozinho para falar sobre JRPGs, o que são, onde vivem, o que comem e por que é tão viciante jogá-los. A ideia desse episódio é a gente conversar um pouquinho sobre o gênero e também dar recomendações não óbvias sobre pérolas escondidas, sobre jogos que não são tão falados, mas que eu super recomendo pra você. Então essa é a ideia. E se você é um ouvinte assíduo ou atento ao nosso calendário do Fliperama, esse speedrun está sendo lançado entre os episódios de Clair Obscur. Então, na semana passada nós falamos do Declare Obscure até o final do ato 1 e na semana que vem nós vamos concluir a nossa conversa junto com o Gable e com o Lucas sobre o resto do jogo, dar nota, aquela coisa toda e tal. Então a ideia surgiu de por que nesse entre episódios a gente não faz um especial de JRPGs para você que jogou Clair Obscure e não é muito familiarizado com o gênero. Pô, quer saber quais outros jogos jogar? Esse episódio é perfeito pra você, porque aí nós vamos ter recomendações de jogos. Assim como pra quem jogou e já jogou todos os Final Fantasy, já jogou todos os Dragon Quests e pô, quer saber de JRPGs escondidos ali que ninguém fala muito ou que não é tão difundido como essas grandes franquias, você também tem recomendações aqui, porque eu vou pegar jogos que eu gosto muito e que não são assim tão falados, principalmente nas mídias aqui BR também. Então essa é a ideia do episódio. Bora então começar a nossa conversa. Pra gente começar, eu queria primeiro definir com vocês o que é um JRPG, porque hoje em dia é um termo guarda-chuva para muita coisa, então às vezes fica um pouco difícil de definir especificamente. Mas então o JRPG, ele é um RPG focado mais em história, tradicionalmente desenvolvido no Japão, mas isso não é uma regra 100%, né? A gente vai falar sobre jogos, inclusive, hoje que não são japoneses, mas que se inspiraram em jogos antigos JRPG, né? Então, por exemplo, nós vamos ter um jogo aqui hoje na indicação que foi feito na Alemanha, mas que ele buscou inspirações de, sei lá, Chrono Trigger, de Final Fantasy, de outras coisas, né? Então ele é um JRPG mesmo não sendo desenvolvido no Japão. Normalmente JRPGs são por turno, mas isso não é regra. Então a gente pode ter um JRPG de ação em tempo real, por exemplo. A gente pode ter o JRPG por turno, a gente pode ter um JRPG tático. E eu vou dar exemplos, né, durante o episódio sobre isso. Então essa é a ideia, basicamente é um RPG com grande foco na história, onde normalmente a gente não pode criar um personagem nosso, são personagens pré-definidos, o que é diferente de RPGs ocidentais, onde tem muito esse papel da gente se colocar dentro do personagem, né? Em RPGs japoneses ou orientais, a gente acaba não tendo tanto essa expressão dentro de criar nossa história e tal. Porque a ideia é justamente a gente vivenciar a história que já está escrita, né? E também a estética do JRPG, ela pode ser mais inspirada em anime, ela pode ser mais voltada para esse lado, também não é regra, mas normalmente acaba sendo, né? Então, essas são as principais características de um JRPG, e a gente tem exemplos clássicos, né? Aí Final Fantasy, Dragon Quest, a gente tem Xenoblade, a gente tem outros exemplos aí, Kingdom Hearts, é um exemplo de ação, né, que não é por turno, e por aí vai. Então tem uma infinidade de jogos. E aí, definido o gênero, eu quero começar então as minhas rodadas de indicação com um jogo que lançou em 2023 e que eu tive a oportunidade de jogar no início desse ano, que eu simplesmente fiquei apaixonado, que é Ys 10 Nordics. Essa é a minha primeira indicação. Ys é uma série muito antiga já, tem muito jogo assim,
né, à toa que o título ali é o Is 10. Mas você não precisa jogar todos os jogos para poder ir pro 10, porque eles funcionam como antologias, né? Cada jogo, ele é fechado em si próprio, na sua história, e tem algumas referências aqui ou ali a personagens e acontecimentos que aconteceram em outros jogos, mas nunca é algo fundamental, nunca é algo que o jogo espera que você já conheça. Então, o meu primeiro contato com a série foi com o 10, e eu super entendi tudo, foi super tranquilo, porque a gente acompanha a história do Adol Christian, que é um aventureiro aí que está catalogando o mundo, e ele escreve um diário, e cada jogo é meio que uma passagem no diário dele sobre alguma aventura que ele teve. Então, no caso do 10º jogo, né, do Nordics, a gente está viajando de barco, quando o barco é atacado por algumas criaturas ali que não são derrotadas de modos convencionais, e o barco acaba sendo afundado, e aí o Adol, ele acaba caindo numa ilha nórdica com vikings, e ele também conhece a segunda protagonista do jogo, que é a Karja, onde eles não se dão muito bem no começo. Ela é meio que a princesa viking ali da tribo, e tanto ele quanto ela tem o poder da mana, né? E a mana é o que consegue destruir essas criaturas que eles são atacados ali no começo do jogo. O Adol manipula a mana dele para produzir fogo, e ela produz habilidades de gelo. Em dado momento, nesse comecinho, eles também são algemados magicamente, e eles não conseguem se distanciar por muitos metros, o que acaba forçando eles a ficarem juntos, e aí eles vão em busca ali de uma solução para poder tirar essas algemas e descobrir o que são essas criaturas, de onde elas vêm, e também resolver ali a história deles e o backstory da Karja também. Tentei não ser muito detalhado na história, justamente porque esse foi um dos pontos que mais me cativou. O que eu conhecia do jogo antes de jogar ele era basicamente essa sinopse, mas o jogo ele vai tão pra longe, assim, ele escala tanto e de uma forma que eu achei tão natural que eu me encantei, assim, com a série. Então, é um jogo que eu gostei muito, e principalmente porque a história, por mais que ela possa parecer simples no começo, o desenvolvimento do relacionamento do Adol com a Karja é muito natural, é muito fofo. Nossa, eles criam, assim, uma amizade tão foda durante o jogo, e é aquela amizade tão verdadeira que você compra muito isso deles e dá um chance, assim, pro jogo, sabe? Você começa a gostar muito dos personagens. Não só isso, como ele tem toda essa temática viking, você meio que cria uma tripulação viking, ou uma tripulação pirata pro seu barco, e você pode explorar um mundo aberto, gigante, com várias ilhas, onde você vai ter batalha naval, onde você vai fazer o upgrade do seu barco com habilidades mágicas, e vai ter batalha de canhão, e aí você chega num barco que tá parado no oceano e invade ele com a sua tropa, e aí começa, tipo, uma batalha. Cara, então, assim, lembra muito o sistema de batalha de barco do Assassin's Creed 4 Black Flag, só que pensa esse sistema, só que mais exagerado e mais anime. É muito foda, assim, chega no momento do jogo que tu tá disparando 1 milhão de projéteis mágicos e fazendo barreira e dando turbo, e cara, e a exploração do jogo, como isso se alinha com essa parte mágica, é muito legal. E eu ainda não expliquei muito sobre o sistema de combate do jogo, mas esse é outro ponto muito forte também, porque ele é um jogo de ação em tempo real, e onde a gente controla os dois personagens meio que ao mesmo tempo. Porque como é que funciona, né? Você tem um sistema de habilidades com cooldown, então você tem o seu combo leve ou combo forte, que pode ser ligado com as habilidades em cooldown. Então, por exemplo, tem uma habilidade do Adol que joga o inimigo pra cima, aí você pula e continua o ataque no ar, e aí já linka com outra habilidade da Karja que joga o inimigo pra baixo e dá uma explosão de gelo. Então as coisas vão se emendando uma nas outras muito fácil, e você sempre tem os dois personagens ativos ao mesmo tempo, e você troca quem você tá controlando ali na hora como um personagem de botão. Então o jogo sempre espera que você fique mudando entre eles e combinando as habilidades deles, e ainda se você deixar apertado um botão e atacar, os dois atacam juntos, e ainda tem esse terceiro modo, onde as habilidades deles também se ligam e se conjuntam. Então você tem as habilidades sozinha da Karja, as habilidades sozinha do Adol e as habilidades deles juntos, e tudo flui muito bem. Aí por exemplo, a Karja, ela tem mais facilidade de quebrar a defesa do inimigo, enquanto o Adol, ele tem mais facilidade de dar dano bruto. Então tudo isso liga de uma forma tão natural e tão gostosa que, cara, o jogo simplesmente flui muito bem. E isso com você e juntando uma tripulação, dando upgrade no seu barco, podendo explorar novas regiões,
achando monstros cada vez mais fortes, monstros únicos. Cara, o jogo escala de uma forma tão legal. E é sempre muito plástico, tudo é muito bonito quando você usa as habilidades. E é aquelas habilidades bem exageradas de que o Adol vai fazer uma espada de energia gigantesca que vai sair girando igual um peão, enquanto a Karja, ela vai congelar o chão e fazer todo mundo ficar parado porque ela congelou o chão inteiro. Então assim, tem esses momentos que são bem exagerados, mas que é tão legal. E tudo flui tão bem e dá esse sentimento de poder enquanto você joga, que assim, eu recomendo pra todo mundo. É um jogo que eu gostaria de ter dado a chance pra ele em 2023. Na época ele passou totalmente fora do meu radar, mas que eu me redimi esse ano. Então super indico para todos. Então essa é a minha primeira indicação. Vão lá conferir. Ouvi dizer de pessoas confiáveis de que o Ys 8 é ainda melhor que o 10, então ele pode ser uma porta de entrada ainda melhor, ou ainda um segundo jogo aí pra você, caso você goste do 10. E o 9 também eu ouvi falar muito bem. Então esses três, eles são meio que os principais da série hoje em dia. Eles estavam na PSN Plus Extra, então se você é assinante da Plus, ele tá lá disponível pra você. Super recomendo a todos. E ele também tem pro PC, ele vai sair no Switch 2, então super recomendo aí. Tem Play 4, Play 5, só se joguem porque o jogo é maravilhoso. E aí, a minha próxima indicação é um jogo que eu estou jogando no momento da gravação aqui, que eu estou com umas 40 horas investidas nele, e eu estou simplesmente apaixonado por esse jogo, que é Chained Echoes, que é um jogo desenvolvido por uma pessoa só. Ele é em pixel art, uma pixel art lindíssima. Ele é feito, então, por um alemão que se inspirou muito em RPGs mais antigos, então como Chrono Trigger, Final Fantasy VI, uma coisinha aqui de Final Fantasy XII também. Qual que é a história? A gente joga com o Glenn, um personagem que faz parte de uma trupe de mercenários que recebe uma missão suicida de ir até um forte que foi dominado por um outro reino, que a gente vive num mundo que tá sempre em guerra entre três principais reinos. E chegando lá, o Glenn, ele precisa destruir uma arma ali que tá sendo utilizada por esse reino, que é o Grimório. Quando ele destrói o Grimório, basicamente acontece uma explosão nuclear no lugar. E misteriosamente o Glenn e algumas pessoas ali ao redor dele sobrevivem, mas aquela área inteira ela é dizimada do mapa, tanto que a gente olha no mapa do jogo e tem um buraco onde aconteceu essa explosão. E a gente acompanha então a história do Glenn um ano depois desse acontecimento, ele estudando o que foi aquilo, por que aquele Grimório estava lá, o que aconteceu, por que ele tá vivo. E não só isso, como nesse começo do jogo, que é o prólogo, a gente vai vendo a perspectiva de vários personagens sobre esses acontecimentos, onde está acontecendo um festival de trégua entre essa guerra, mas que essa trégua não vai durar muito tempo, justamente porque tem um dos reinos que está usando a trégua da guerra para armar mais um plano e recomeçar a guerra. Então a gente acompanha vários personagens nesse começo, vivendo a sua vida em momentos diferentes, e aí todos eles vão culminar em se juntando num grupo. Isso é as primeiras 2 horas de jogo, mais ou menos. E aí, tudo isso tem relação com o que aconteceu ali na explosão nuclear que eu comentei antes. E a gente vai seguir, então, o jogo a partir daí, com esse grupo se formando e se conhecendo. E pra mim, esse jogo tá sendo, assim, uma surpresa, nossa, maravilhosa. Eu estou me deleitando, porque tudo nesse jogo é bom demais, assim, é muito bom. Porque ele é um jogo por turno, bem clássico, só que o jogo, ele tem uma dinâmica muito interessante, onde os personagens têm as suas classes, e as ações deles movem uma barra de overdrive pra frente e pra trás. E existe um ponto ideal onde você tem que ficar nessa barra. Então, por exemplo, toda vez que o Glenn age, ele pode mover a barra um pouquinho pra frente. E aí, se outro personagem usa uma habilidade em específico que está sendo requerida pela barra, por exemplo, uma habilidade de cura, uma habilidade de magia, ele vai mover a barra pra trás.
E aí, se você deixar a barra mais ou menos no meio dela, com essa manipulação de vai um pouquinho pra frente, vai um pouquinho pra trás, você dá mais dano, as habilidades custam menos mana, você leva menos dano, então é muito legal gerenciar, assim, essa barra. Não só isso, como o jogo, ele aposta num sistema de batalha bem mais exigente, então ele é um jogo um pouco mais difícil, assim. Só que nunca é injusto, porque toda vez que você entra num combate, você sempre vai estar com vida cheia e com mana cheia. Então, é diferente de você ficar grindando, né, de que você tem que se preocupar com sempre estar gerenciando a vida dos personagens fora de combate. Aqui não é o caso. Aqui você vai poder sempre entrar em batalha com o seu potencial no máximo, digamos assim. E isso faz também o jogo te exigir mais, porque ele sabe que você vai começar com mana cheia, então ele vai colocar encontros mais difíceis. Só que esse é outro ponto interessante, que é, os combates nunca são difíceis demais, porque, ou você nunca é sufocado por encontros com os inimigos, porque não existe encontro aleatório. O jogo sempre vai ter encontros pré-definidos, onde os inimigos não respawnam. Então, você consegue meio que ter um controle bem certinho de quando você vai encontrar o inimigo. Você pode skipar algo dela se você quiser, mas ao mesmo tempo, se você derrotar aquele inimigo, aquela área vai ficar livre pra você explorar sem precisar se preocupar com encontro aleatório. Então vale super a pena, e o jogo controla melhor a dificuldade dele por conta disso também. Não só isso, como a história, ela evolui muito para uma trama política extremamente bem escrita, cheia de nuance. O jogo, ele tem diálogos muito cativantes, assim, ele te prende muito na politicagem dele. A entender sobre esse mundo é muito interessante, porque tudo é muito mágico, mas ao mesmo tempo galgado na realidade, e ao mesmo tempo em que ele tem esse lado mais político medieval e mágico e controle de almas e etc e tal, ele também tem um lado meio futurista, onde também tem mechas, e você libera mechas pra poder explorar o mundo, e você libera batalha de mecha, e você tem todo o sistema de customização desses mechas, com armas e drones e armas a longa distância, e como tudo isso se encaixa nesse mundo mágico, futurista, cara, é incrível, assim, é impecável. Ele lembra muito Code Geass, que é um dos meus animes favoritos da vida. Então, assim, cara, eu não poderia recomendar mais pra todos vocês. Não só isso, como esse ano, agora no mês de agosto, lançou uma DLC pro jogo, que ela custa R$50. O jogo também não é muito caro, ele tem todas as plataformas, assim, pro Switch, pro PC, pro Play 4. O preço dele beira menos de R$100. E com a DLC, ele deve dar um total de R$130, mais ou menos. Então esse ano saiu mais uma DLC com mais conteúdo, com toda uma região nova, com uma história nova. Então, assim, super recomendo a todos. É um jogo incrível, assim. Eu tô simplesmente embasbacado com a qualidade dele. Esses dois jogos são meio que os principais que eu queria recomendar nesse programa, mas eu tenho mais coisas que eu quero falar. Nós vamos ter, daqui a exatamente um mês da data de gravação desse episódio, que eu estou gravando esse episódio no dia 25 de agosto, nós vamos ter o lançamento do remake de The Legend of Heroes Trails in the Sky, que é o jogo que dá o pontapé na série Trails, né? Pra quem não conhece, Trails é uma série gigantesca de 14 jogos, mais ou menos, em que todos eles se ligam de formas diferentes, e é uma série que começou lá em 2004 e que ela está sendo continuada até hoje. Ouvi muitas comparações dizendo que Trails é o One Piece dos JRPGs, e acho que essa frase por si só ela já é muito cativante, mas a gente vai ter o remake do primeiro jogo que começou a série, lançado no dia 25 de setembro, todo modernizado, tanto no sistema de combate, quanto na sua história, quanto nos gráficos. Então vai ser um remake completo. E a história do jogo, a gente segue dois irmãos, que é o Joshua e a Stelle, indo em busca de se tornarem Bracers, que é meio que uma força militar não regularizada, tipo mercenários, que protegem esse continente, e a história vai se desenvolvendo a partir daí. E por que eu tô falando de um jogo que não lançou ainda? Porque essa semana lançou uma demo de 5 ou 6 horas, que é o primeiro capítulo inteiro do jogo, em que você pode jogar e levar o progresso dele pro jogo final, quando o jogo lançar. Então a demo tá de graça, disponível aí no Switch, no PC, no Play 4, Play 5.
Então, assim, eu joguei a demo e eu estou simplesmente super empolgado pro jogo. Eu acho que vai ser um jogo incrível. O sistema de combate dele é um combate por turno, mas você pode mover os seus personagens dentro de arenas, então você posiciona o personagem e aí sim para, seleciona a habilidade dele e aí ele vai atacar ali. E tem habilidades que atingem em área, então o posicionamento acaba sendo importante. Você pode andar dentro dessas arenas para esquivar de ataques também. Então ele é um meio termo interessante entre turno e ação. E assim, é um pontapé excelente pra começar a se afundar na série Trails, né? Como eu falei, são 14 jogos bem grandes. Então, eu super recomendo a todos. Eu amei a demo e eu estava esperando, assim, por esse remake há muitos e muitos anos. Porque eu sempre quis jogar Trails in the Sky, mas eu nunca conseguia porque os primeiros jogos estavam só no PC e agora tá sendo o remake do primeiro. Tomara que venha logo o segundo, o terceiro, e aí sim a gente tem aí tudo disponível nas outras plataformas também. Então fica aí esse adendo, essa última recomendação mais singela, mas que eu acho que é uma série que vale a pena todo mundo conhecer. E aí, se você quiser aí mais indicações mais rápidas, que eu não vou explanar muito, eu super recomendo você dar uma olhada na série Xenoblade. O 1, o 2 e principalmente o 3 são incríveis. O Xenoblade Chronicles 3 é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, então super recomendo a todos. Se você quiser algo mais tático, Triangle Strategy, ele era exclusivo de Switch até pouco tempo atrás e lançou agora no PC e no PlayStation, então dê uma olhada lá também. É um jogo tático com muita politicagem, onde você pode moldar a história do mundo com decisões. Logo no final de setembro nós vamos ter o lançamento do remake de Final Fantasy Tactics, então também fica super recomendação. E assim, é muito jogo, né? Mas fica basicamente essas recomendações aqui pra vocês. Escutem também nosso cast de Clair Obscur, tanto a parte 1 quanto a parte 2. E se você quiser ainda mais recomendações, tem o nosso Playcheck, onde eu falo lá sobre Atelier e o Mia, que é uma outra série de JRPG que está ganhando força esse ano. Então, escute nossos casts, dê esse apoio aí pra gente também. E vamos falar sobre RPG. Inclusive, se você quiser ter um contato maior com a gente, nós temos nosso grupo do Telegram para apoiadores, lá no catarse.me/fliperama_nerd, que a partir de R$5 você já pode entrar no nosso grupo do Telegram. E lá, volta e meia, a gente conversa sobre JRPG, a gente fala sobre o que a gente tá jogando, o que a gente tá assistindo. Então, entre lá com a gente. Se você jogou algum jogo desses que eu recomendei aqui, entre lá, manda uma mensagem pra mim. Vou ficar muito feliz de receber esse feedback de vocês. E também, se você quiser ir além, você pode ser um apoiador de ficha de ouro, que é apoio no nível máximo no Catarse e que recebe um agradecimento especial aqui no final do episódio. Então, muito obrigado ao Pedrinho, ao Lucas Bittencourt, ao Bruno Felipe, ao Perfil e também ao David. A ajuda de todos vocês é extremamente importante para manter o Fliperama Nerd crescendo e lançando episódio todo sábado aí para os nossos ouvintes. E também, se você quiser, nos siga nas redes sociais. Somos Fliperama Nerd Oficial no Instagram. E nas demais redes é tudo Fliperama Nerd. Todas as redes sociais, links e nome de jogos citados estão na descrição do episódio. Então dê uma olhadinha lá. E eu acho que eu estou um pouco mais leve de ter recomendado o JRPGs para vocês. Muito obrigado por ouvir até aqui. Até o próximo episódio. Tchau! Sintonia Criativa.